A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Livro de Êxodo, capítulo 21. Diversas leis civis. Versículo 1. Estes são os estatutos que lhes proporás. Versículo 2. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas o 7º sairá alforriado de graça. Versículo 3. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Versículo 4. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Versículo 5. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair alforriado. Versículo 6. Então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Então ele o servirá para sempre. Versículo 7. Se um homem vender sua filha para ser serva, então não sairá como saem os servos. Versículo 8. Se ela não agradar ao seu senhor, e ele não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Versículo 9. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Versículo 10. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o vestido, nem a sua obrigação marital. Versículo 11. Se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Versículo 12. Quem ferir alguém, de modo que este morra, certamente será morto. Versículo 13. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Versículo 14. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Versículo 15. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Versículo 16. E quem raptar um homem e o vender, ou se for achado na sua mão, certamente será morto. Versículo 17. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Versículo 18. E se 2 homens brigarem, ferindo-se
um ao outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair na cama. Versículo 19. Se ele tornar a levantar-se e andar, ainda que apoiado numa bengala, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar-se totalmente. Versículo 20. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau, e este morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Versículo 21. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Versículo 22. Se alguns homens brigarem e um deles ferir uma mulher grávida, provocando o aborto, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e segundo julgarem os juízes. Versículo 23. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Versículo 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Versículo 25. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Versículo 26. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. Versículo 27. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir alforriado pelo seu dente. Versículo 28. E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Versículo 29. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o prendeu, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Versículo 30. Se lhe for imposto resgate, então pagará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Versículo 31. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Versículo 32. Se o boi escornear um escravo ou uma escrava, dar-se-á 35 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Versículo 33. Se alguém deixar aberto um poço, ou se alguém cavar um poço e não o tapar, e nele cair um boi ou um jumento. Versículo 34. O dono do poço o pagará. Pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Versículo 35. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo,
e este morrer, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente. E também repartirão entre si o boi morto. Versículo 36. Mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador, e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu.